Já deve ter ouvido a crítica antes. A Bíblia está cheia de previsões, mas são tão vagas que qualquer um as poderia distorcer para se encaixarem em eventos posteriores. Alguns comparam as profecias bíblicas a biscoitos da sorte ou horóscopos, declarações amplas, que soam misteriosas, mas que poderiam aplicar-se a qualquer coisa se as olharmos com atenção. Mas será que é mesmo assim? Quando olhamos mais de perto para a Bíblia, encontramos algo muito diferente. As profecias nas Escrituras não são suposições vagas ou encorajamentos genéricos. São declarações específicas, com prazos definidos, historicamente verificáveis, que se cumpriram até aos mais ínfimos detalhes. Não são previsões aleatórias, mas declarações divinas que se tornaram realidade séculos mais tarde, muitas vezes contra todas as probabilidades. Imagine isto: um profeta a nomear um rei pelo seu nome, mais de um século antes do seu nascimento, ou uma profecia a descrever a crucificação centenas de anos antes de os romanos sequer a terem inventado como método de execução, ou uma previsão sobre uma pequena cidade, aparentemente insignificante, onde o Salvador do mundo nasceria. E depois, aconteceu exatamente como fora predito. Estas não são coincidências, são as impressões digitais de Deus na história. Neste vídeo, vamos percorrer algumas das profecias mais impressionantes da Bíblia, profecias que realmente se cumpriram. Vamos explorar as profecias cumpridas na história de Israel, na vida de Jesus e o que elas revelam sobre o controle de Deus sobre a história. E fique até ao fim, porque vamos ver por que é que estas promessas cumpridas são importantes para si hoje, se a palavra de Deus se cumpriu naquela altura. Pode confiar nela agora. Não se esqueça de deixar um gosto, subscrever e partilhar os seus pensamentos nos comentários. Quando abrimos o Antigo Testamento, não encontramos apenas histórias ou poesia, encontramos profecia tecida na própria essência da história de Israel. Estas profecias não eram esperanças vagas, eram declarações específicas, muitas vezes dadas séculos antes dos eventos que descreviam. Vejamos alguns dos exemplos mais notáveis. Número 1. O exílio babilônico. Jeremias 25. Muito antes de Babilônia se erguer para dominar o mundo antigo, Jeremias avisou que Judá seria levada cativa por 70 anos. Jeremias 25, 11, nos 12. Esta profecia foi entregue quando Judá ainda estava forte e Babilônia ainda não tinha se tornado a superpotência regional. Contudo, a história mostra que tudo se desenrolou exatamente como fora predito. Em 605 a.C., Babilônia começou a levar cativos, e em 586 a.C., Jerusalém foi destruída. 70 anos depois, sob o rei Ciro da Pérsia, os exilados foram autorizados a regressar. A precisão da linha do tempo é assombrosa. Deus declarou tanto o juízo quanto a restauração. Número 2, Ciro. Nomeado antes do nascimento. Isaías 44, 45. Uma das profecias mais surpreendentes vem de Isaías. Escrevendo por volta de 700 a.C., Isaías nomeou um rei que não nasceria senão um século e meio depois, Ciro da Pérsia. Isaías 44, 28, registra Deus a dizer: Ciro, meu pastor, realizará tudo o que me agrada. Ele dirá de Jerusalém, que seja reconstruída, e do templo, que os seus alicerces sejam lançados. Fast forward to 539 países. Ciro conquista a Babilônia e quase imediatamente emite um decreto, permitindo que os exilados judeus regressem a casa e reconstruam o templo. Esdras 1:1-3. Imagine prever o nome e os feitos de um futuro líder mundial muito antes de ele existir. É um lembrete impressionante de que Deus realmente dirige a história. Número 3. A destruição de Nínive. Naum. Nínive, capital do Império Assírio,
Foi outrora a cidade mais temida na terra. No seu auge, parecia invencível. Muralhas fortificadas, poder militar, riqueza imensurável. Contudo, o profeta Naum, por volta de 650 a.C., declarou que Ninínive seria completamente destruída e deixada desolada. Naum 1,14, 3:7. Essa afirmação deve ter soado absurda para qualquer um que vivesse nos dias de glória de Nínive. Mas em 612 a.C., uma coligação de babilônios e medos sitiou a cidade, e Ninínive caiu num colapso dramático. Os arqueólogos de hoje confirmam que Ninínive foi de facto aniquilada, reduzida a ruínas, exatamente como Naum profetizara. O poderoso império desapareceu quase da noite para o dia, deixando para trás apenas pedras quebradas como testemunho da palavra de Deus. Número 4. Israel. Disperso e reunido. Ezequiel 36, 37. Os profetas também falaram da dispersão de Israel entre as nações. Moisés avisou disso já em Deuteronômio 28, e profetas posteriores, como Ezequiel, descreveram-no em detalhe. Ezequiel 36, 37 retrata uma visão de ossos secos que voltam à vida, uma imagem poética de Israel restaurado após o exílio. Após o cativeiro babilônico, Israel de facto regressou à terra, reconstruiu o templo e restabeleceu a sua identidade nacional. Esse cumprimento parcial prefigura um ajuntamento ainda maior, que os cristãos veem como ligado ao plano final de redenção de Deus. O que mais importa aqui é que a palavra de Deus, tanto de juízo quanto de restauração, se cumpriu. O povo foi disperso e depois regressou. Se as profecias do Antigo Testamento cumpridas na história de Israel são impressionantes, as que se cumpriram na vida de Jesus Cristo são simplesmente impressionantes. Escritas centenas de anos antes do seu nascimento, estas profecias pintam um quadro do Messias tão específico e tão detalhado que só Jesus poderia cumpri-las. Percorramos alguns dos exemplos mais poderosos. Número 1, nascimento em Belém. Miqueias 5:2. O profeta Miqueias, escrevendo por volta de 700 a.C., previu que o Messias nasceria em Belém. Mas tu, Belém Efratá, pequena para estares entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Belém era uma cidade minúscula e insignificante, dificilmente o tipo de lugar onde se esperaria o nascimento do Rei dos Reis. Contudo, séculos mais tarde, quando Maria e José viajaram para lá, devido ao censo de César, Jesus nasceu exatamente como fora predito. Não foi por acaso, foi o desenrolar do plano de Deus. Número 2, o nascimento virginal. Isaías 7,14. Isaías 7,14 contém uma das mais famosas profecias messiânicas. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á Emanuel. Durante séculos, os céticos descartaram isto como impossível. No entanto, os evangelhos de Mateus e Lucas registram que Maria, embora virgem, concebeu pelo poder do Espírito Santo e deu à luz Jesus, que é literalmente Deus conosco. Esta profecia não era apenas sobre um nascimento milagroso, mas sobre Deus a entrar na história humana da forma mais íntima possível. Número 3. Ministério na Galileia. Isaías 9, 1, 2. Isaías também profetizou que o ministério do Messias brilharia na Galileia. No passado, humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia das nações, pelo caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus cresceu em Nazaré, na Galileia, e grande parte do seu ensino, cura e milagres ocorreram naquela mesma região. O que antes era considerado um lugar remoto, tornou-se o palco para o alvorecer da salvação. Número 4. A entrada triunfal.
Zacarias 9:9. Zacarias declarou: Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Esta profecia apontava para o exato momento em que Jesus entrou em Jerusalém antes da sua crucificação. Em vez de vir como um conquistador militar num cavalo de guerra, Jesus veio humildemente, montado num jumento, enquanto multidões espalhavam ramos de palma e gritavam Hosana. A profecia cumpriu-se até ao último detalhe, simbolizando que o reino de Cristo é um reino de paz e humildade. Número 5. Traição por 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12, 13. Zacarias foi ainda mais longe, prevendo o preço da traição. Eles pagaram-me 30 moedas de prata. E o Senhor disse-me, atira-as ao oleiro, o belo preço pelo qual me valorizaram. Séculos mais tarde, Judas traiu Jesus por exatamente 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. Quando a culpa o oprimiu, ele atirou o dinheiro para o templo, e este foi usado para comprar um campo de oleiro, precisamente como a profecia descrevera. Isto não é coincidência, é orquestração divina. Número 6. A crucificação. Salmo 22, Isaías 53. Talvez as profecias mais impressionantes de todas sejam as sobre o sofrimento e a morte do Messias. O Salmo 22, escrito 1000 anos antes de Cristo, descreve vividamente a crucificação. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés, repartem entre si as minhas vestes, muito antes de os romanos sequer a terem inventado. Isaías 53 fala de um servo sofredor, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, que levaria os pecados de muitos. Na cruz, Jesus cumpriu tanto o salmo quanto a profecia, os detalhes, desde o traspassar das suas mãos até ao lançamento de sortes pelas suas vestes, foram escritos nas Escrituras séculos de antecedência. Número 7. A ressurreição. Salmo 16, 10. Finalmente a maior profecia de todas, a ressurreição. O Salmo 16, 10 declara: Não me abandonarás à sepultura, nem permitirás que o teu fiel veja a corrupção. Pedro, em Atos 2, aponta isto como uma profecia da ressurreição de Cristo. Ao contrário de qualquer outro líder religioso ou profeta na história, Jesus não permaneceu na sepultura. No terceiro dia, ele ressuscitou, vindicando a sua identidade como Filho de Deus e cumprindo a antiga promessa. Quando recuamos e consideramos todas estas profecias cumpridas em conjunto, começamos a ver que são muito mais do que fascinantes coincidências históricas. São a própria assinatura de Deus na história. Isaías 46, 9 e 10. Lembra-nos que só o Senhor declara o fim desde o princípio, e esta verdade resplandece em cada profecia que já se cumpriu. Cada palavra cumprida demonstra que a Bíblia não é uma coleção de suposições humanas, mas a revelação de um Deus que conhece e dirige o futuro. A profecia, portanto, torna-se um selo de autenticidade, uma impressão digital divina que nos mostra que as Escrituras são dignas de confiança e inspiradas. Isto também revela a soberania de Deus sobre o curso da história. Quando Isaías nomeou Ciro, mais de um século antes de o homem sequer nascer, ou quando Miqueias apontou Belém como o local de nascimento do Messias, estes não foram atos de presciência humana, mas evidência do controlo absoluto de Deus. A história não é aleatória, nem é guiada pelo acaso ou pelo poder humano. Ela desenrola-se de acordo com o plano de Deus. Para os crentes, isto deve ser uma fonte de grande conforto. Se Deus pode mover impérios, levantar reis e dirigir o destino das nações para cumprir a sua palavra, então Ele também pode guiar as nossas vidas e cumprir as suas promessas para conosco. A profecia cumprida também funciona como um poderoso encorajamento para a fé. O próprio Jesus disse
em João 14:29. Disse-vos estas coisas agora, antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, creiais. A profecia não é dada apenas para satisfazer a curiosidade sobre o futuro, mas para construir confiança no Deus que detém o futuro. Cada profecia que já se cumpriu serve como um lembrete de que Deus continuará a cumprir a sua palavra. Quando vemos as suas promessas passadas cumpridas, podemos ter a certeza de que as suas promessas sobre a nossa salvação, a sua presença e o seu reino vindouro também se cumprirão. No entanto, há também uma advertência aqui, porque a profecia pode ser distorcida. Ao longo da história, alguns têm usado indevidamente a profecia bíblica para estabelecer datas, promover falsos ensinamentos ou manipular pessoas com medo. Jesus avisou em Mateus 24 que falsos profetas surgiriam, e somos sábios em levar essa advertência a sério. A profecia nunca deve ser tratada como um quebra-cabeças para desvendar ou um código para explorar. O seu propósito é apontar-nos para a fidelidade de Deus e, em última análise, para Cristo, aquele em quem cada promessa encontra o seu sim e amém. 2 Coríntios 1:20. A profecia cumprida não é apenas algo que admiramos nas páginas da história antiga. Tem relevância direta para como vivemos hoje. Se as promessas de Deus se cumpriram para Israel e foram perfeitamente realizadas em Cristo, então podemos viver com a confiança de que as suas promessas para nós também permanecerão firmes. Quando a vida parece incerta, a profecia lembra-nos que o futuro não é caótico, mas já está nas mãos de Deus. Esta verdade chama-nos a viver pela fé, não pelo medo, a confiar que o Deus que moveu impérios também pode mover-se nas nossas lutas diárias. Ao mesmo tempo, somos advertidos a não perseguir previsões sensacionais, nem a cair na armadilha de falsos profetas que afirmam conhecer os tempos e as estações. Em vez disso, a lição da profecia cumprida é ancorar a nossa esperança na palavra imutável de Deus, caminhar fielmente com Cristo e confiar que cada promessa que Ele fez será cumprida. A história tem mostrado que cada profecia que Deus declarou se cumpriu, exatamente como Ele disse. Isso significa que a sua palavra pode ser confiada sem hesitação. Se as suas promessas do passado se cumpriram em detalhe, as suas promessas para o seu futuro são certas. Confie nele hoje e não se esqueça de deixar um gosto, subscrever e partilhar os seus pensamentos abaixo.